Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que satisfação recebê-lo aqui na Live 50 CIOs. Você sabe que quando nós estávamos organizando este dia de hoje, nós pensamos em cada um de vocês. Trazer um pouco mais de experiências de um setor incrível. Um setor que, de fato, teve um protagonismo lindo, merecedor. O setor da saúde. Então nós convidamos cada um de vocês, vocês que estão conectados conosco, sejam muito bem-vindos. E espero que você aproveite muito esse momento que nós preparamos com muito carinho para cada um de vocês. Então, quem não está inscrito no canal, se inscreva, fique ligado na programação da Live 50 CIOs. Então vamos lá, quero começar dando as boas-vindas para os nossos convidados, estamos recheados aqui de muitas experiências. Quero começar com a Luzia Sarno. Olá, Luzia Sarno do Fleury, seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Renato. Obrigada a todos os amigos aí que estão aqui conosco. Espero que seja uma boa noite e a gente possa compartilhar informações interessantes para todo mundo. Muito legal, Luzia. Obrigado. Vamos agora com a Lilian Hoffman, da Beneficência Portuguesa. Olá, Lilian. Tudo bem, Renato? Boa noite para os colegas, para todo mundo aí que está escutando a gente. Espero que seja um momento bem bacana, que a gente divida bastante informação e que eu quero ouvir os colegas também, com certeza. Obrigado, Lilian, que prazer. Queria agora para os nossos amigos das Unimedes, né? Unimed BH, com Ezequiel. Olá, Ezequiel, diretamente de Belo Horizonte, seja bem-vindo. Só o seu microfone para a gente poder te ouvir. Renato, boa noite a todos. Acho que vai ser um momento muito importante aqui de compartilharmos conhecimento e esse momento importante aí que a gente está fazendo esse enfrentamento, né, do Covid. Obrigado. Ezequiel, da Unimed BH, nosso muito obrigado. Maurício Serri, vamos diretamente para São Paulo, na Unimed FESP, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Renato, obrigado, boa noite a todos os colegas, agradecer também o pessoal da vídeo. E, Renato, já faço o agradecimento inicial. Essa live aqui vai ser uma homenagem, né? Obrigado, é uma homenagem para os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Então, agradeço a todos os colegas e com certeza a gente vai ter uma noite sensacional. Obrigado a todos. Sem dúvida alguma. O setor da saúde merece realmente o nosso grande reconhecimento nessa live. Vanderlei Soares, seja muito bem-vindo, que honra tê-lo conosco do Apvida. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ter esse bate-papo, né, sobre, principalmente nesse momento que a gente está passando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu acredito que vai ser bastante enriquecedor. Obrigado pelo convite e aos amigos também. Obrigado, Vanderlei Soares, do Apvida. Ailton Brandão, Sírio-Libanês, seja muito bem-vindo. Primeiro, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui participando dessa mesa tão qualificada. É um prazer compartilhar com esses colegas que estão aqui, ainda mais num momento tão difícil, né? Tão desafiador como esse, né? O que a gente tem discutido é que a vida inteira você se faz plano de catástrofe, se prepara para momentos insólitos, e aconteceu, né? A gente está vivendo coisas que só aconteciam em filme. É verdade, Ailton. Não imaginávamos que estaríamos tão breve passando por tudo isso. Então vamos direto ao ponto, o pessoal que está conectando, o pessoal vem chegando na live 50 CIOs com o setor da saúde conosco. Quero voltar então com a Lilian e com a Luzia para falar um pouquinho sobre incríveis iniciativas que as empresas de vocês tiveram. Lilian, a gente queria saber um pouquinho mais sobre o projeto Coalizão Covid Brasil, que é uma união, né, entre a Beneficência Portuguesa, o HCOR, o Einstein, o próprio Sírio-Libanês, do Ailton que está aqui, com o Ministério da Saúde, entre outros, que foi um movimento que quis realmente levar um pouco mais de robustez, um pouco mais de visão coletiva para pesquisar em cima de tudo isso. Lilian, compartilhe um pouquinho conosco um projeto lindo, Coalizão Covid Brasil. Perfeito. Esse projeto, acho que ele tem uma característica muito interessante, que a gente está dizendo que é uma das coisas boas que a pandemia tem que deixar, que se chama união entre os hospitais e os serviços. Então, esse projeto ele é um projeto bastante grandioso, né? Ele tem, na verdade, tem um teste para um grupo de drogas, ele tem várias características, mas o fato é que a gente vai chegar
em torno de 1.000 pacientes, essa é a estratégia. Claro que os hospitais que você mencionou, e a Beneficência faz parte deles, são os que estão liderando, mas não somos só nós, a gente tem em torno de 90 outros hospitais nos ajudando para poder compor essa população, né, e poder ter esses dados. E esse projeto também trouxe para a gente algumas possibilidades de, dentro das instituições, a gente se moldar para poder trabalhar com dados, né? Então, desde uma equipe de tecnologia que teve que preparar o prontuário para receber uma droga, para poder fazer um teste cego, né? Então, eu tenho um paciente que é grupo controle e tenho um paciente que está recebendo. Então, tudo isso houve parametrizações necessárias para serem feitas dentro dos sistemas, integrações, porque você tem o uso de uma droga que a gente não vai cobrar da operadora, porque é uma droga participante de um momento de pesquisa. A gente tem a oportunidade de trabalhar com dados, que é algo que a saúde, né, precisa desse esforço de união para que a gente possa ter bons propósitos. Então, está sendo uma experiência muito interessante para a BP, junto com todos esses hospitais, e a gente aposta que, independente dos resultados, que com certeza serão importantes, eu acho que essa união que foi possível e que a gente está vendo nesse e em outros exemplos tão grandes, a gente não pode perder depois que a pandemia passar. Está sendo uma experiência bem gratificante. Incrível. União, palavra-chave de tudo isso, né, Lília? União entre tudo isso. Luzia Sarno, será que cuidar também seja uma forma da gente demonstrar tudo isso? O Fleury teve uma iniciativa muito bonita, que é o Cuidar Digital. A gente estava falando um pouquinho sobre todas essas iniciativas. Então, união e cuidar é uma combinação muito bonita, né? Razão. E, não só na área de saúde, acho que a gente está vendo uma mobilização geral da sociedade, o varejo, enfim, todo mundo se ajudando nesse momento complicado. E o Cuidar Digital vem ao encontro disso, onde a gente lançou nossa plataforma de telemedicina sem custo, para os médicos poderem atender não só ao Covid, mas qualquer coisa, porque vamos lembrar que as doenças crônicas não pararam, né? Enfim, o Covid não é o único problema que a gente tem hoje, então a necessidade dos pacientes serem atendidos nas suas outras categorias é uma realidade. E pensando nisso, a gente aproveitou a liberação oficial do governo, lançamos a plataforma de telemedicina, onde, junto com o prontuário eletrônico do paciente, e também se a pessoa já fez algum tipo de exame dentro do Grupo Fleury, a gente disponibiliza tudo isso e o médico pode atender de uma maneira segura, confortável, transparente, prática, o seu paciente e ajudar também a gente a caminhar nessa linha. Um lindo projeto, né, Luzia? Nesse momento, estender as mãos é, sem dúvida alguma, uma das atitudes incríveis que o setor da saúde realmente fez, né? Se arriscando, indo lá e tudo mais. Beleza, vamos então transferir, queremos saber um pouquinho o que a família Unimed fez dentro desse momento. Quero falar um pouquinho com o Ezequiel. Ezequiel, vimos a Unimed BH realmente fazendo programas muito importantes, né? Não só dentro da cidade de Belo Horizonte, mas abraçando um pouco mais a comunidade, que foram as consultas online, né? Deu tão certo essa consulta online, né? Para que as pessoas soubessem um pouco mais sobre o Covid-19, ou seja, acalmá-las um pouco mais, orientá-las, né? E a Unimed fez isso e depois abriu todo esse conhecimento também para a prefeitura, e a prefeitura deu uma sequência lá. Trabalho bonito, né, Ezequiel? Sim, sim. Dentro da nossa estratégia do cuidado, né, Renato? É uma das grandes visões que a gente tem, né? É o cuidado na amplitude que ele precisa. E dentro de uma estratégia que nós tínhamos na Unimed Belo Horizonte de telemedicina, dentro de uma frente que a gente trabalhava já há algum tempo, que a gente chama de telesaúde, existia já uma iniciativa nossa para um interior, aqui em Conceição do Mato Dentro, onde a gente vinha maturando essa consulta online, que efetivamente ela é uma consulta na mais amplitude, né, do que é a efetividade da consulta, né, com evolução no prontuário,
E isso a gente pôde, muito rapidamente, logo que iniciou-se a pandemia, nós começamos a fazer esse trabalho aqui com os nossos clientes. E foi tão exitoso no sentido de evitar esse deslocamento, né? Num momento tão crítico, com tanta informações não sendo tão precisas, né? E aquela preocupação das pessoas se deslocarem, principalmente para postos de saúde, foi uma resposta muito importante para os nossos clientes. Tamanho êxito, a gente teve o contato da Prefeitura aqui de Belo Horizonte, e muito prontamente, né, o nosso presidente, o doutor Samuel, cedeu essa tecnologia, e hoje a Prefeitura de Belo Horizonte estende essa plataforma nossa para os usuários do SUS aqui na região de Belo Horizonte, né? Então, está sendo uma resposta muito importante, haja vista os números que a gente tem visto de Belo Horizonte, no que tem sido chamado aí a necessidade do achatamento dessa curva, né? Belo Horizonte está configurada hoje em uma das capitais mais bem posicionadas nessa iniciativa, e a gente acredita muito na nossa participação, né? Primeiro, no nosso grupo de clientes, que é representativo, a gente tem em torno de 56% do market share aqui na nossa área de atuação, e na sequência, estendendo para toda a população de Belo Horizonte. Então, a gente está muito orgulhoso de poder ter expandido aí algo que nos fez bem, e o cuidar está na nossa essência. É verdade. O que faz bem replicar e que isso chegue lá na ponta, né? O que a gente tem falado muito é o quanto essas iniciativas, elas de fato são capazes para chegar e impactar lá na ponta, no mais necessitado e quem realmente não tem as condições aí. Vamos diretamente para a Unimed Fesp com o Maurício Serri. Serri, a Unimed Fesp também teve iniciativas super bacanas, né? E a consulta na psicologia foi algo realmente que vocês estruturaram bem, e houve também uma união entre as Unimeds de compras coletivas, ou seja, um trabalho para fortificar ainda mais o sistema. Olá, Sérgio. Renato, a Federação São Paulo, né, ela é uma operadora, mas ela tem um papel institucional, né? Ou seja, nós temos hoje 77 Unimedes, contando com a federação no estado de São Paulo, uma atuação bem forte no interior de São Paulo, né? São 4 milhões de beneficiários assistidos, né? 10% da população aí do estado de São Paulo. A questão da psicologia, assim como o Ezequiel comentou sobre o trabalho da teleconsulta, né? A telesaúde, nós iniciamos no ano passado, né? E é bacana como tem esse trabalho, que ele é um trabalho institucional. Isso partiu no Comitê de Técnicos de Tecnologia, que nos apoiam, né? Direcionando as estratégias nossas, é óbvio que com um aval aí das suas respectivas diretorias. Então, nós definimos no ano passado a psicologia, né? Porque o Conselho de Classe de Psicólogos já tinha uma deliberação para consulta remota, o médico não tinha, né? A gente tinha aí o CFM com a deliberação da consulta médico-paciente, ainda uma restrição em relação a esse processo, né, de consulta, e a gente tomou essa estratégia até para nos prepararmos para um momento de liberação legal desse processo, né? E a gente entrou com a questão dos psicólogos, liberando aí para as Unimedes do estado de São Paulo, projeto bem bacana, né? É uma plataforma que saiu, inclusive, da Vital, que é o nosso hub de inovação. Então, é uma startup que estava lá, atuando com a gente, né, a Psicologia Viva, e nós credenciamos essa plataforma para o Estado. E o que foi bacana depois, Renato, foi que no momento do Covid, né, essa questão do isolamento social, né, a diretoria nossa, né, o nosso presidente, o doutor Omar, eles discutindo com o doutor Otto, da TI, como a gente pode apoiar os nossos colaboradores. A primeira resposta que veio em relação a isso foi: vamos colocar o psicólogo online aí nesse momento difícil, para colocar para os nossos colaboradores também uma consulta remota, porque esse momento de isolamento é um momento difícil, né? Não é um home office tradicional, que você tem uma liberdade, muda todo esse cenário, e a plataforma acabou também ajudando os nossos colaboradores. Então, foi bem bacana nesse sentido. Foi uma preparação para a teleconsulta e a gente acabou aproveitando amplamente. Sobre a compra coletiva, realmente foi um processo bem interessante. A federação gariou aí um projeto de compra de teste, né? Todos nós aí
através das mídias, essa loucura que foi em relação a teste rápido de Covid, né? E a gente tinha uma grande demanda em relação a isso, então nós nos mobilizamos nesse sentido, fizemos uma compra de mais de 80 mil testes aí para distribuir para a Unimed, e também dos equipamentos de segurança, máscara, luvas, enfim, né, dos EPIs. E um pouco do que o Ezequiel falou, nesse momento, Renato, a gente não tem muito dividido o que é saúde privada e saúde pública, né? Acaba virando uma coisa só. Então, as ações, elas acabam sendo andando em conjunto, né? Um paciente nosso contaminado, ele contamina o paciente do SUS, o SUS do privado e vice-versa. Então, acabou um pouco essa questão de divisão de saúde público e privado. Todas as ações, né, do público e do privado, elas acabam se conectando em prol aí da população como um todo. Então, foram 2 projetos importantes de muito trabalho e aí de união aí das Unimedes do Estado de São Paulo. É isso aí, união, outra palavra-chave do que nós estamos levando para cada um de vocês que está aí conectado conosco, né? Ou seja, é cuidar, é união, é pensar coletivo, e é isso que o setor da saúde fez e está se dando super bem. Wanderley Soares, no Apvida, a gente sabe que as iniciativas de telemedicina, vocês já vêm trabalhando. O que mudou, o que consolidou, Wanderley? Dá para mensurar melhor cada um desses dados? Vamos lá. Bom, Renato, a Apvida vem investindo bastante, né? E a gente acabou nessa fase que como o Serri falou, de uma preocupação muito grande de acolher o nosso paciente. Liberamos totalmente a parte da teleconsulta através da telemedicina, né? Via vídeo, e também num call center específico para atendimento via telefone. Isso foi feito em tempo recorde, a gente se mobilizou uma velocidade muito grande e em 2 semanas a gente liberou essa aplicação no mercado e tem tido uma aceitação muito grande. Isso para todo o Brasil, até as empresas que foram adquiridas recentemente pela Apvida, a São Francisco, América, a RN, e também, como todos sabem, isso em todo o Brasil, porque nós temos também hospitais no Sul, né? Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, foi uma aceitação excelente, tem uma procura muito grande, e como as pessoas falaram, a preocupação de realmente atender o paciente, acolher e orientá-lo da melhor maneira, que eu acho que é extremamente importante agora, a orientação nesse momento. Não é um momento fácil, não só no Brasil, no mundo, mas eu acho que a teleconsulta veio a ajudar a gente para poder sanar essa preocupação enorme que o Grupo Apvida tem com o paciente. E também alguns projetos de inteligência artificial e um investimento aí muito grande em APIs, que foi muito rápido, se posicionou muito bem e a gente está conseguindo aí ter um controle melhor da situação. É uma experiência incrível, né, Wanderley? A gente não imaginava, apesar da área da saúde sempre estar preparada para grandes coisas, realmente foi algo diferente. Ailton, aí no Sírio, a gente viu que o Sírio também teve iniciativas muito bacanas em telemedicina e também nos cursos de vocês. O Sírio abriu os cursos e disse, olha pessoal, está aqui uma grande contribuição. Bonita ação, hein, o Ailton? No Sírio-Libanês, a gente tem um instituto de ensino e pesquisa muito forte, né? E a diretoria resolveu, né, abrir esses cursos que eram para um público interno, um público externo pagante, tirar o custo para vários cursos que tinham impacto importante no enfrentamento da pandemia, né? Por exemplo, um curso que ensinava como entubar, como tratar pacientes na UTI, né, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, o curso de cuidador de idoso, como cuidar do idoso para evitar que ele pegue a Covid, ou como, dado que ele já está contaminado, como cuidar bem desse idoso. Então, cursos que eram para um público restrito, a plataforma foi aberta e hoje a gente já tem mais de 120 mil alunos estudando nessas plataformas gratuitas. Essa foi a forma que o Sírio-Libanês
uma das formas, né, que o Sírio-Libanês escolheu de contribuir com a sociedade nesse enfrentamento da pandemia. E como os colegas já disseram, né, a telemedicina com uso muito intenso, e essa é uma coisa que precisa ficar, né? Apesar da legislação ela tá precária, ela está valendo só durante esse momento de crise, é uma coisa que a sociedade precisa, é bom para o paciente, aumenta o acesso, né, ao tratamento e otimiza toda a cadeia, né? Então é muito importante que a telemedicina permaneça em uso intenso. No hospital a gente está usando para evitar a ida no pronto atendimento para quem não precisa, né? Fazendo triagem e fazendo a consulta por telemedicina. Uma consulta muito funcional. Atende a maior parte dos casos, você consegue resolver por telemedicina. A gente ampliou isso para vários outros parceiros, né, dando esse acesso ao cuidado nesse tratamento inicial da Covid. Muito legal, Ailton. Ótimas iniciativas. Eu acho que todas as empresas, de fato, buscaram se mobilizar e agora a gente quer interagir um pouquinho mais com o pessoal. Luzia Sarno, Lilian, muitas perguntas aqui. A gente tinha brincado, né, Lilian, na abertura, a Luzia também, que vai ter o fã-clube dos Hoffmans, dos Sarnos, ou seja, todo o pessoal curtindo, né? E a live é legal de tudo isso, né? Então, pessoal, realmente nos dando uma grande moral aqui, viu? Dizendo parabéns, que legal, muitos pares de vocês e unânime a pergunta que eles colocam. A pergunta central, tanto para a Lilian quanto para a Luzia. Esses aprendizados, eles vieram para ficar? Ou é algo que daqui a um certo tempo a gente vai dizer, olha, estou me acostumando com aquilo que eu já sabia e vou esquecer? Ou realmente veio para ficar? E melhor, o que vai ficar na Beneficência Portuguesa, no Fleury, com esses aprendizados todos? Vamos começar um pouquinho com a Lu? Lu, começa conosco, por gentileza. Ok, em ordem de tamanho, então começo eu. Eu acho o seguinte, quem vai ditar, no fundo, é o cliente. Na minha visão, tudo que traz benefício, traz tranquilidade, nesse momento, e em particular, vai permanecer. O que eu quero dizer com isso? Mesmo depois que a gente sair da quarentena, as pessoas vão estar incomodadas, desconfiadas, enfim, que vão de estar próximo de muitas pessoas, por exemplo, de não poder tomar atitudes como tomavam antes, em estacionamento, em todo o processo que você tem, seja no hospital, seja no laboratório. Acho que no hospital é um pouco mais crítico, na minha visão, depois a Lilian vai complementar, porque ali, na teoria, tem gente muito mais doente. Nas unidades, na teoria, você só tem gente acompanhando, a probabilidade da pessoa estar doente é menor. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser o paciente que vai dizer se esse negócio vai ficar. E na minha visão, eu acho que vem para ficar, seja pela comodidade, seja pela segurança do paciente e do profissional de saúde, e por tudo o que a gente está acostumando nesse dia a dia, né? O famoso home office. Algumas empresas não tinham o costume, agora tem gente conversando sobre eventualmente não ter mais nem mais o prédio ou diminuir expressivamente o prédio que você está. Acho que algumas coisas, principalmente com relação ao estilo, por exemplo, do Fleury, que sempre é de acolhimento, etc., talvez algumas dessas coisas mudem. Te explico melhor. A gente implantou um drive-thru, copiamos aí do amigo Domingos, do McDonald's, no seguinte contexto: você dentro do seu carro, você vai fazer o exame sem sair, sem ter contato maior com as pessoas de fora, no seu ambiente onde você está se sentindo mais seguro. Será que isso vai
Olá, Vanderlei. Você nos ouve? Então vamos lá, vamos retomando aqui o pessoal. Temos o Serri novamente. Você nos ouve, Serri? Bom. Beleza. Vanderlei? Legal. Lilian, estamos de volta. Tivemos uma pequena interrupção, estamos de volta. Lilian, pegando um pouquinho aquilo que a Luzia nos colocou, né? O que veio para ficar, na sua visão, dentro da beneficência, mediante todos essas experiências que tivemos? Olha, eu concordo bastante com a Luzia, eu acho que tem um cliente que vai escolher o que fica, mas eu queria dar um outro aspecto, que eu acho que é o que veio para ficar internamente, né, nas instituições, nos hospitais. E acho que essa pandemia, ela trouxe primeiro uma quebra de paradigma, né, como os colegas já disseram, que é um hospital pode trabalhar em home office, pelo menos parte dele. Então, acho que essa é a primeira situação. Sim, o hospital pode trabalhar em home office, é possível, e isso fez com que a gente percebesse claramente que a gente podia dar mais autonomia para as nossas pessoas do que a gente dava quando tinha todo mundo muito próximo. Então, acho que essa sensação de autonomia, onde as pessoas podem e absorvem uma atividade, muitas vezes estão da sua residência, precisam da resolução, e que estão entregando na mesma performance, na mesma qualidade que antes, acho que isso deu uma clareza que a autonomia ela já existia e, na verdade, essa é uma cultura que a gente percebe que está vindo para ficar. Acho que tem um segundo ponto importante, que aí tem a ver com o uso das ferramentas digitais. Nós, por exemplo, como exemplo, na BP, nós temos 3 unidades, né? Uma delas no Bela Vista, outra lá na Penha. E nós fazíamos reunião deslocando as pessoas ou para Bela Vista ou para Penha. Fato que é óbvio que, né, a hora em que você se vê obrigado a utilizar de uma ferramenta para evitar o deslocamento, para evitar a presença, a gente percebe, poxa, por que não fazíamos isso antes? Né? Então, acho que isso é uma outra coisa que veio para ficar. E acho que tem algo bastante importante também, quando a gente fala da nossa relação com os fornecedores. Isso vai do fornecedor de medicamento, máscara, ao fornecedor de solução. A gente está vivendo dentro dos hospitais um momento muito claro de separação do joio do trigo. Então, a gente percebe muito bem quais são as empresas e os fornecedores que estão nos ajudando, que estão próximos, que sim, aproveitam uma oportunidade, mas não estão sendo oportunistas. E aqueles que estão usando, a gente costuma dizer um pouco assim, né? Tem hora que a gente percebe que o Covid virou a Black Friday, né? Então, tem fornecedores que estão te vendendo, querendo te entregar qualquer coisa, e quando você olha, você diz, bom, o que tem por trás? Então, está sendo uma experiência muito rica para os hospitais, perceber quem é parceiro, quem está junto com a gente, quem é que traz realmente, agrega nesse momento de crise. Então, assim, o mundo interno da empresa, do hospital, está sendo um momento de poder reconhecer isso. E acho que, mais do que nunca, praticar e dizer se os valores que você tem ali na parede, né, se eles são vivos mesmo da instituição. Então, dando exemplo, a BP tem um valor que chama faz bem fazer o bem. Né? A gente nunca se viu tanto nessa situação. Tem um outro chamado colaboração nos leva mais longe. A gente nunca teve tanta certeza nessa pandemia que esse é um valor que a gente vive. Acho que essas coisas, elas vieram para ficar. A gente separou quem é o bom fornecedor de quem é o mau fornecedor e a gente entendeu que a equipe era muito mais autônoma do que a gente imaginava ser. A distância propiciou isso. É verdade, Lilian, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que para nós como líderes, nós aprendemos muito com isso mesmo, né? Confiar mais no time, entender que realmente do outro lado a gente tem uma fortaleza enorme. Pessoal, só um esclarecimento para todos vocês, nós estamos com amigos e uma live super calorosa. Nós tivemos um problema no acesso ao link que a gente divulgou. Simplesmente o YouTube sumiu com aquele link e a hora que a gente foi subir a live, aquele link estava inoperante. Então você que está nos ouvindo, tá? Compartilha essa URL com os amigos. Talvez algumas pessoas estão com um pouco mais de dificuldade. A gente teve que gerar uma URL bem rapidamente. Então estamos vendo uma pequena instabilidade no YouTube aí para nos entregar tudo isso. Mas vamos lá. Tudo isso não para e nós vamos agora com as perguntas. Ailton e Vanderlei, temos perguntas aqui
preparadas para vocês. Então, a Maíra vai falar um pouquinho para nós. Deixa eu só localizar a nossa incrível Maíra, que vai falar um pouquinho para nós sobre as perguntas que o pessoal está fazendo no chat. Então, a pergunta para o Ailton e para o Vanderlei. Boa noite a todos. Essa pergunta ela veio do Kleber de Jesus Martins. E ele perguntou qual a opinião de vocês, né, Vanderlei e Ailton, sobre a teleconsulta após a pandemia. Se ela vai ser permitida, como vai ficar a questão das receitas, dos atestados e também dos pedidos de exames. Ailton, vamos com você, por gentileza. Eu acredito que tinha muita insegurança, né, o medo do desconhecido, né? E realmente médicos que nunca tinham utilizado essa forma de fazer medicina veio a utilizar com a situação que a gente está vivendo agora. E certamente algumas barreiras foram quebradas com esse conhecimento, esse aprofundamento, esse teste, esse conhecimento. De um lado, eu vejo os médicos mais abertos para o uso. E de outro, eu vejo a própria população. Quem está tendo essa oportunidade de experimentar a telemedicina está vendo que isso é muito benéfico, né? Isso mostra, libera acesso para quem antes tinha pouca condição, muita dificuldade de acesso, facilita demais, né, uma consultoria de saúde, uma telemedicina. E tenho certeza que a pressão popular, mais a desmistificação que tinha por trás disso, vai fazer isso ficar e permanecer. Quanto à polêmica, né, dos atestados, das receitas médicas, eu acredito que é mais uma questão de estabilizar, de conhecimento, né? Porque se você usa lá os certificados digitais, isso tem a mesma validade, é mais seguro que um rabisco num papel, um carimbo que qualquer um pode fraudar. Então, isso, novamente, é a barreira do desconhecido. As pessoas conhecendo um pouco mais como funciona o esquema de certificação de chaves, é muito seguro. E permite qualquer pessoa que receba esse formulário de uma receita assinada com certificação digital, ela pode ir lá e conferir que de fato é autêntico. Com esse uso mais intenso, os mitos vão cair e tenho certeza que o melhor vai permanecer. Que legal, olha só, então veio para ficar e, sem dúvida alguma, vai ter a curva de aprendizado. Vanderlei, e para você, já é uma realidade para o Apvida? Ganha mais força ainda, Vanderlei? Por favor. Bom, com certeza, né? Eu acho que o Ailton falou bem, era medo do desconhecido, mas isso provou, né? Essa fase está provando para a gente que ele só tem adicionado e ajudado a gente a colher cada vez melhor quem está do outro lado, né? Evitar esse deslocamento muitas vezes é benéfico tanto para o paciente quanto para o médico, porque a gente consegue dar um atendimento, em muitos casos, muito melhor. E a questão do receituário, dos exames, hoje é realidade. Já a teleconsulta hoje, que a gente faz, já sai o receituário com assinatura digital, a qual ele pode pegar no celular, levar lá na farmácia e ele vale como uma receita com assinatura digital que vale como qualquer outra. Então, acho que a gente está quebrando um paradigma, que acho que isso é um trabalho que já deveria, né, acontecer há muito tempo. Acho que muitos foram usados aí, né? Sírio, a gente tem feito telemedicina como segunda opinião já há muito tempo, a gente tem praticado, o Renato sabe. E agora acho que isso só veio para consolidar e eu tenho, assim, certeza que não tem como voltar atrás. Mas, né, os números falam por si só, a situação fala por si só, e a satisfação também das pessoas que estão usando esse serviço é notória, né? Não tem como a gente voltar atrás de um benefício que a gente está acolhendo o paciente do jeito que todos aqui acolhem. Então, eu não vejo volta, se tem uma resposta clara e direta, eu não vejo volta da telemedicina no setor de saúde brasileiro. Sem dúvida, né, Vanderlei? Um complemento, Renato, ao que o Vanderlei disse, essa quebra de paradigma, né, que a gente viveu, ele mostra que telemedicina não é só uma coisa para o médico recém-formado, para o jovem.
Pelo contrário, né, na nossa experiência, a gente tem visto que tem uma certa barreira inicial do uso da tecnologia, né, de como usar os recursos da videoconferência, que é natural, né, em qualquer profissão, mas a gente vê na prática que o médico mais experiente, ele se adapta muito bem à telemedicina, porque ele, com menos pergunta, menos necessidade de apalpação, de contato físico, com perguntas inteligentes colocadas, ele tem aquela árvore de decisão mental, que ele já validou em milhares de consultas que ele fez na vida, que acelera o processo da telemedicina. Então, funciona muito bem para o médico experiente também. Isso a gente tem visto nessas experiências mais recentes. E aí, Hilton, só acho que complementando o que você disse, na BP a gente faz uma brincadeira e diz o seguinte: por que que o médico, e eu concordo plenamente, né, o médico para todas as idades, porque a gente diz o seguinte: muitas vezes o jovem faz a tele, mas não faz a medicina, e o que a gente precisa é da telemedicina. Então a gente percebeu que é muito mais fácil você encaixar a tele na medicina do que o inverso, né? Então eu concordo plenamente com você. O sucesso está, na verdade, naquela pessoa que sabe fazer uma boa triagem, sabe fazer uma boa anamnese, ela faz uma boa teleconsulta, com certeza. É verdade. É a tecnologia, né, Lília, Ailton e Vanderlei, ajudando, contribuindo, não necessariamente estando à frente de tudo, porque por trás tem que ter um bom processo, bons profissionais, boas condutas e tudo mais. Temos mais perguntas, vamos agora diretamente com o Maurício Serri. Serri, temos perguntas aí para você. Ezequiel, espero que você esteja ok, a gente está só sendo o seu vídeo aqui, mas pode habilitar também. Vamos com perguntas para vocês agora. Essa pergunta é do Rogério Cussano, e ele perguntou para vocês em relação às novidades, tanto a população e os associados podem esperar da área de inovação da Unimed. Então, o que vem por aí? O que vem por aí, Ezequiel? Sérgio, vamos lá, seu microfone está aberto. Sérgio. Vamos lá. Rogerinho, obrigado pela pergunta, grande amigo nosso aí do grupo Confraria CIO. A inovação, eu vou até usar aqui, Renato, eu ouvi a vídeo as anteriores, né? E foi falado da questão das startups, né? Que a gente, de certa forma, usa as startups com essa aceleração, esse propósito, tiro curto, entrega. E, na realidade, a gente acabou, nesse momento de Covid, né? Acostumando com a questão da emergência e da rapidez. E as nossas empresas, em relacionado ao Covid, a gente atuou como uma startup, né? Focada em resolver esses problemas. E, como eu falei, da questão da Unimed Fesp, que tem tem uma TI interna que produz ferramentas para o Estado, e a gente também tem o nosso hub de inovação vital, que tem esse olhar das startups. Então, nossos projetos, né, essa preparação da telemedicina que a gente vem fazendo, né, e aí um pouco que os colegas comentaram, a questão da consulta, da triagem com inteligência artificial, da psicologia, conectando todas essas startups com o olhar de ter uma jornada do paciente, né, isso vai agregar muito, né, então o futuro aí pós-Covid, com certeza é aproveitar tudo isso que a gente deixou como legado e vem fazendo, né, experimentando no período de urgência, né, a gente validou a teleconsulta, a gente validou essa questão do remoto, às vezes a gente tem esse sentimento também, né, para quem não está no segmento de saúde, que ele é um segmento muito lento, mas a gente é muito regulado, concordo com a Hildo quando ele falou da questão aí das seguranças, realmente tem critérios de segurança, né? Mas é um exemplo pequeno, né? A gente tem, aí falando de inovação, né? Uma grande startup de mercado aí de receituário, o médico faz a prescrição, faz a receita eletrônica, então imagine vocês como uma nota fiscal, né? Os itens da farmácia. Chego para o farmacêutico e fala assim, tem esse item, ele fala, não tem esse item, como que ele dá baixa desse medicamento aí no receituário? Ele precisa também ter o certificado, então tem todo um contexto e um cenário, né? Eu tenho que ter uma certificação numa ponta, o processo em outra, ele é um processo complexo, né? E tudo isso a gente está descobrindo agora, né? De uma forma mais ampla, é óbvio que as coisas já vinham acontecendo, mas sem sombra de dúvidas, essa questão da teleconsulta, as inovações de inteligência artificial, acho que foram exponencialmente escaladas aí, principalmente para triagem, né? Foi muito se falado, a gente colocou uma triagem, assim como o Ezequiel falou, da questão da parceria com a prefeitura,
puxo de um projeto, a gente colocou um projeto de triagem com inteligência artificial. Em 40 dias, Renato, a gente tirou 22 mil pessoas que poderiam estar em pronto-socorros aí fazendo alguma contaminação cruzada. Então, esse legado fica. Na minha visão, ele só tende a melhorar, né? A gente vê empresas startups surgindo para teste rápido, empresas para fazer impressora 3D, né? Fazer as máscaras, respiradores. Eu acredito que todas essas questões elas foram muito apresentadas, né? Ajudando esse processo. E no sistema Unimed, essas empresas que estão conosco hoje, assim como a Lília falou, dos fornecedores, né, eles não deixam de ser um fornecedor de um serviço. A gente realmente viu aquelas startups que estão aí para realmente executar um trabalho bem feito e com certeza continuarão aí gerando valor aí para o nosso negócio. Renato. Muito legal, CR, parabéns. E a Unimed Fest fez uma coisa muito bonita, que foi reconhecer exatamente os seus parceiros de tecnologia que estiveram próximo nessa dificuldade. Parabéns, viu, CR? Foi muito bacana essa atitude. Ezequiel, a Unimed BH sempre teve uma característica dentro do sistema Unimed de ser uma empresa muito inovadora. A Unimed BH sempre teve um pouco à frente ao tempo, né? O que vocês fizeram de interessante aí? Ô, Renato, eu concordo com o Maurício. Maurício, a gente vem batendo uma bola sobre vários projetos aí, a exemplo de várias Unimeds, né, do sistema Unimed, a gente tem uma união muito grande, e eu concordo plenamente com o Maurício. Na verdade, pelo fato de sermos extremamente regulados, agora com a pandemia, acho que um legado que fica, né, e eu concordo com os outros colegas, que no final do dia, quem dita se fica ou se não fica é o nosso cliente, paciente, né? Aqui na Unimed, realmente, a gente tem uma vocação para a inovação ela está declarada nos nossos valores, nós temos um centro de inovação que permeia a empresa inteira, né? Existe uma torre destinada para as pessoas que lidam com inovação, e realmente nesse momento, onde a gente teve uma abertura para falar e colocar a inovação efetivamente, né, no ar, a gente teve várias possibilidades, desde impressoras 3D para fazer as máscaras, essa resposta que nós conseguimos dar para a consulta online já fazia parte de uma estratégia nossa, vindo de inovação, também que permeava a empresa inteira, né, para falarmos de telemedicina de uma maneira mais ampla. Nós já tínhamos colocado nos nossos apps diversas funcionalidades advindas também desses programas de inovação. O nosso circuito de startups é extremamente aquecido. Nós temos um programa interno chamado Link One, onde anualmente a gente faz um programa em diversos desafios, né, para essas startups. O que, de fato, nós já tínhamos maturado várias possibilidades. Desde o âmbito das questões assistenciais, o nosso back-office também já estava preparado para plugar diversas soluções e que agora, nesse momento, né, de pandemia, a gente foi colocado à prova. Então, em tempo recorde, nós conseguimos afinar algumas questões aí para o Covid, o que nos permitiu também fazer esse trabalho com a prefeitura, e a gente segue muito fortemente numa agenda voltado para a inovação, com respostas aí tanto para os nossos cooperados, né, que é um cuidado que nós, que somos cooperativas, temos que ter, porque no final das contas são os donos, né, que estão operando esse negócio, e no final das contas o nosso cliente também, que agora ele não aceita mais voltar, retroceder no que ele experimentou de tão exitoso. Né, o conforto de ter a sua receita emitida, o conforto de ter o seu diagnóstico ali da sua residência, né, de ter toda essa interação, de ter a app podendo consultar os seus resultados de exames laboratoriais, ou seja, são funcionalidades que no novo normal, né, um termo que está sendo muito colocado aí, esse novo normal não vai mais permitir que a gente volte a modus operandi, né? E a inovação tem um papel determinante para fazer com que isso continue sendo impulsionado. Então, eu acredito que a inovação, ela agora, nesse momento, ela só mostrou a que veio.
né? Aquelas startups que as pessoas não acreditavam, que poderia ser algo muito pequeno, nada robusto, tem se mostrado realmente, eu concordo com a Lília, que agora veio para definir e separar o joio do trigo. E a gente tem visto resultados assim excepcionais com quem realmente já se mostrava parceiro nesse momento de crise. A gente pôde carimbar realmente essas empresas, né? E está sendo grata surpresa. É verdade. Você falou algo, né, Ezequiel, que é o poder da experimentação. O poder da experimentação, a experiência que você tem, você não quer voltar. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Maurício. Olha, estamos chegando na metade da nossa live e, como de costume, a gente para um pouquinho agora, né, antes de voltar com a Lilian, com a Luzia, para agradecer a cada um de vocês que estão conectados conosco. Meninas, meninos, olha que legal. Tem muita gente bacana aqui dando um oi para a gente. Olha, o Luiz Ortiz, meu amigo, a Sandra Oliveira, o Kleber, o Matheus Bergamo agradecendo, o Lísias Lauretti fazendo perguntas muito interessantes, bem nessa linha das startups, o Rogério Cursano, o Domingos Bruno. Aí, Lu, você falou do Domingos, pegou o drive-thru, Domingos está conosco, que honra, muito obrigado. O Fábio Florio, a Renata Galo, a Cristina Augusto, mandando um grande beijo para todos aí, para a Luzia, para a Lilian, grandes amigos, Fabinho Câmara, Fernanda Pimenta, o Murilo Ogata, o Ronaldo Ribeiro, que vai estar conosco, a Lívia Abraão, deixa eu ver aqui, a família Batista também conectado, o Fábio Silvério, ao Bob, enfim, a todos. A Lisbeth estava por aqui também, dando um oi para nós. Enfim, você que está conectado conosco, dá um oi aqui no chat para a gente poder rapidamente vir aqui e dar um oi e agradecer pela grande presença de vocês. Vamos para mais uma etapa da nossa live. Vamos transicionar agora para a Luzia Sarno do Fleury, a Lilian da Beneficência Portuguesa. Tem perguntas, pessoal, o chat é um outro mundo à parte. O pessoal se encontra, amigos, fazem perguntas, eles ficam ali, mas eles estão realmente querendo saber como nós pensamos e o que a gente tem para compartilhar com eles. Então vamos lá com a Lilian primeiro, mais uma perguntinha para a Lilian e para a Luzia. Essa pergunta é do Kleber Martins, e ele falou em relação à teleconsulta, né, como a gente pode conectar isso com as farmácias. Então, dar mais segurança, né, para os receituários, principalmente para os medicamentos que são controlados. E ele quer saber a visão de vocês em relação a isso. Legal. Lilian, com você. Vamos lá. Bom, Kleber, a nossa visão ela é bastante positiva, né? Então, vou te contar uma experiência prática, porque aí fica mais fácil para materializar. A gente tem uma preocupação, e das startups que está trabalhando, né, com esse processo de receita digital, a gente tinha uma preocupação inicial, que era que a gente não criasse uma estrutura onde essa receita digital fizesse com que este médico precisasse usar uma segunda interface, onde essa receita seria produzida e, de repente, dissociada, por exemplo, do prontuário eletrônico, né? Então, era uma preocupação grande nossa. Então, a gente teve uma experiência que já foi um pouquinho antes da pandemia, e que a gente, obviamente, depois reforça, que foi fazer uma integração entre a leveza desta receita digital se conectando com a farmácia, com um prontuário eletrônico, que sempre é uma estrutura mais pesada. E foi bastante positivo. O próprio médico, dentro de um mesmo processo de atendimento, acessando o prontuário eletrônico já habitual, ele acessa a receita digital, faz a sua prescrição e existe essa integração. Na BP, por enquanto, a gente ainda não tem a certificação digital, então a gente utiliza no pronto-socorro, o paciente recebe, mas o paciente sai ainda com a sua receita. A gente está dando agora esse passo para certificar nossos médicos, mas eu acredito muito nesse processo, inclusive para facilitar a vida, né, desse paciente. Ele já sair, né, a partir de um atendimento, seja ele por videoconferência ou presencialmente, ele já sair com isso, e mais do que isso, né, um marketplace, inclusive, para ele escolher onde é melhor, perto da casa dele, ele fazer a sua aquisição. Então, é uma facilidade e é uma segurança que, com certeza, veio para ficar. Luzia, o Fleury sempre se destaca muito por esses cuidados, né? E sempre com essa proximidade. O que o Fleury, de fato, tem tirado de tudo isso, Lu? Você diz com relação a receituário médico ou no geral? Do receituário. Bom,
Então, no geral ou no receituário médico? Fique à vontade. Fica à vontade. Ok, então vou continuar na explicação da Lilian, só agregando algumas informações para os colegas que não são do métier. Hoje, quando você tem uma receita carimbada com o CRM do médico e a assinatura dele, é isso que vale, seja para a farmácia, seja para as operadoras de saúde, para poderem identificar que aquilo é uma receita válida, idônea, etc. A receita eletrônica, ela vem através de um certificado, que nem um A1, A3, que a gente está acostumado na assinatura digital. E o médico deveria ter um CFM digital que substituísse a assinatura dele. E é o que a Lilian comentou, o Covid acelerou essa situação, mas não é o normal dos médicos terem assinatura digital, como não é normal nós, pessoas físicas, por exemplo, aprovarmos nosso imposto de renda através de certificado digital. Então, isso foi acelerado, nós também pensamos numa visão holística, então acho que isso agrega para o paciente, agrega para o médico, e agrega nesta plataforma que a Lilian comentou de marketplace, essa é a visão também do Fleury, onde você, com a sua prescrição médica em mãos, digitalmente você pode escolher de onde você quer adquirir, e isso evita fraude, evita papel, evita trabalho operacional, evita... Enfim, é um ganha-ganha na cadeia total, e a gente acredita muito nessa plataforma também. E estamos trabalhando para tê-lo em breve, inclusive no Cuidar Digital. E, Renato, acho que cabe uma informação que foi bastante útil para a BP, então acho que vale a pena, né? Tem tanta gente de TI nos escutando, todo mundo saber. Por favor. O gargalo que a gente sempre teve com a certificação digital dos médicos não era o custo, porque o custo é relativamente barato, né? Mas quando uma instituição resolve certificar os seus médicos, né, o seu corpo assistencial, o grande gargalo na certificação era o processo de emissão do certificado, porque, na verdade, você tem, vamos pensar, a BP tem hoje, entre assistencial e médico, em torno de 8.000 pessoas. Né? Para a gente pedir que 8.000 pessoas se dirijam a uma agência certificadora, passam lá o cara crachá e emitam o seu certificado, você tem um tempo, né, imenso para tudo isso acontecer. Se você traz o agente certificador para dentro da instituição, você tem um custo alto para isso. E nesta fase de pandemia, muitas agências certificadoras estão fazendo a visita, né, ou essa cara crachá com quem está emitindo, online. Então, acho que isso vale a pena. Para quem está indo atrás, foi o nosso motivador, por isso acho que vale contar para os colegas. Hoje está sendo feito dessa forma, o que facilitou muito. Claro que nós vamos colher lá na frente daqui a 1 ano, 3 anos, dependendo do que for, para renovar. Mas é fato que essa ida da pessoa, que era complicado, tal, está facilitado aí pelas nossas ferramentas digitais. Ferramentas digitais facilitando a vida e principalmente de quem está lá precisando realmente ser acolhido. Muito bacana. Eu acho que a saúde, com todos esses avanços digitais, quem ganha muito é quem está lá na ponta. Vamos então agora com o Vanderlei Soares, do Apvida, e o Ailton Brandão, do Sírio-Libanês. Muitas perguntas, o pessoal está adorando tudo isso que vocês estão trazendo de vivência aqui para nós. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Essa pergunta é do José Augusto Souza, e ele questionou como vocês, né, do ramo de tecnologia, vêm suportando a implantação da inteligência artificial para certos diagnósticos mais precisos. Inteligência artificial. Vamos lá. Ailton, vamos começar com você. Traz um pouquinho da sua vivência. Sobre inteligência artificial. Primeiro, a gente tem um case bem bacana que a gente está fazendo junto com o Hospital das Clínicas, que é auxiliar o médico no diagnóstico da COVID, né? A gente pegou uma oferta de uma empresa chinesa que já tinha milhares de exames tratados, né, e feitos, testados para COVID. E a gente trouxe essa tecnologia, né, o parceiro nos apresentou, nós, em contato, em parceria com o Hospital das Clínicas, fizemos um trabalho bem bacana para auxiliar o médico do SUS a acertar o seu diagnóstico de COVID, porque essa inteligência artificial, ela, no modelo de tomografia, né, pega todas aquelas camadas, aquelas fotos e faz
o cálculo do percentual do pulmão que está comprometido ou não, e há um índice de eficácia de acerto muito grande. E esse tratamento de imagem está ajudando a vários hospitais aí do SUS a fazer esse diagnóstico de maneira mais precisa. E a gente usa a inteligência artificial em várias atividades lá no hospital, né? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, é um trabalho de colaboração aberta, né? Você tem que estar disposto a receber startups do Brasil, de fora do Brasil, e estudar e entender as várias ofertas, aquilo que tem sentido para o seu negócio, aquilo que vai acelerar seu negócio. Então, a gente fez um trabalho com algumas empresas da Europa do Norte, né? Que também fazem um trabalho de avaliação para acelerar o trabalho do médico radiologista, para checar se a pessoa está com um AVC, né? E isso acelera demais e dá certeza e ajuda no diagnóstico. Inclusive, a gente sabe que cada segundo é importante no tratamento do AVC, ele faz, inclusive, um trabalho de ajustar a fila. Ele fura a fila desse paciente mais grave para acelerar o diagnóstico, acelerar o tratamento. É um dos usos da inteligência artificial de imagem. E também inteligência artificial com dados, né? A gente tinha discussões muito grandes, né, estudando as curvas da contaminação do Covid para entender quantos leitos de UTI seriam necessários no nosso hospital e nos hospitais que o Círio administra do SUS. A gente administra outros parques hospitalares, né? E aí a inteligência artificial nos ajudou a estudar as curvas dos países que estavam mais adiantados na crise, né? Da Espanha, da Itália, da China, e poder checar quando isso chegasse no Brasil, pelo número de população, o tamanho do seu market share, quanto você precisaria ter de leitos de UTI disponíveis. A gente utilizou esses modelos preditivos para fazer essas recomendações. Isso, a gente está utilizando isso para compra de equipamentos, para para transformar leitos comuns em UTIs, para estar à frente da curva da pandemia. E a inteligência artificial tem ajudado ajudado demais nesse aspecto. E um último projeto interessante, a gente tem para ajudar o médico na detecção da sepse, né? Que é a infecção generalizada. É um estudo que é todo baseado em dados, né? Você vê lá comportamentos dos exames de sangue, comportamento da temperatura, a presença ou não de febre. Você checa você checa uma multiplicidade de dados em poucos segundos para alertar o médico por SMS, coisa que ele deveria só ver na minha passagem, no dia seguinte eu vou olhar esse paciente. Não, ele está conectado nesse paciente e a plataforma já dá indícios para ele de que ele tem que atuar e evitar o agravamento de alguma doença infecciosa no seu paciente. São exemplos dos usos de inteligência artificial que a gente está fazendo dentro do hospital para melhorar o atendimento. Sírio-Libanês, Ailton Brandão compartilhando um pouquinho todo esse aprendizado sobre inteligência artificial. Wanderley, tem algo sendo realizado dentro do Apvida nesse tema? Sim, a gente também tem trabalhado em imagem, né, para poder identificar com mais rapidez. A Apvida hoje ela tem, além de uma área de inovação grande dentro da empresa, ela também comprou uma empresa de inovação, a Meida Health, e tem trabalhado incansavelmente para poder fazer uma análise da imagem e identificar a possibilidade daquele pulmão estar infectado ou não. E a possibilidade, claro, não dá laudo, né? A inteligência artificial ela vai até o ponto que ela pode ajudar a informação, mas ela não vai dar laudo. É muito difícil isso. E ela identifica o mais rápido possível a possibilidade daquele pulmão ter o COVID e passa isso para o médico como um indicador grande. Claro que é feito um laudo muito criterioso em cima disso. Isso tem ajudado bastante a Apvida e também nessa hora dessa pandemia tem nos ajudado a identificar com mais rapidez e precisão. Quanto à inteligência artificial, também a gente tem usado nos nossos aplicativos, né? Na própria teleconsulta, a gente desenvolve uma inteligência artificial antes de chegar à teleconsulta, junto com o conhecimento médico, usamos a inteligência artificial para identificar a possibilidade de ser o COVID,
né? Então, isso, tendo essa possibilidade, starta já diretamente, né? Corta o caminho, já starta diretamente a teleconsulta, porque a gente tem que captar logo esse paciente, começar a fazer uma teleconsulta e uma orientação muito direta, né? E muitas vezes, na inteligência artificial, dependendo das perguntas como elas são respondidas, ela toma a decisão e fala assim, olha, não precisa de uma teleconsulta, você precisa tomar esses e esses cuidados, e caso altere qualquer um desses cuidados que você tem tomado, volte a nos contactar. Então, tem uma inteligência artificial que a gente usa ali, até na teleconsulta, para poder desenvolver e chegar com mais rapidez nesse paciente que pode ser um potencial com o COVID. Essa inteligência artificial tem ajudado muito a gente, foi feito com a área médica e com a empresa que a Pivida tem, e tem dado um resultado muito bom, porque a gente acaba usando a teleconsulta para realmente captar mais rapidamente o paciente, né? E quem a gente vê que não tem o COVID, a gente deixa esse espaço livre para a teleconsulta e orienta ele de uma outra forma. Vanderlei Soares, do Apvida. Pessoal, vocês que estão conectados aí, que timaço, né? Que experiência. No dia a dia a gente não consegue muitas vezes elucidar tudo isso que os 6 viveram nesses últimos dias. Realmente uma live de grande valor. O pessoal está adorando e aprendendo muito com cada um de nós. Bem, nós estamos já na última meia hora da nossa live. O pessoal não para aqui, o pessoal está conectado e mandando um super abraço. Obrigado ao Joel Santiago, do Marfrig, Rodrigo Cabral, Carlos Rezende. O pessoal adora, viu? Que a gente fala o nome deles aqui. Sabe quem adora e pediu para falar o nome aqui? Farroco. Querido Farroco do Carrefour, falou assim, fala meu nome aqui, eu quero aqui. Que bacana. Rogério Pires, muito obrigado. O Eduardo Marcelino, o Ari. Gente, que bacana, quanta gente interagindo aqui junto conosco. Luiz Gândia, nosso muito obrigado. Então, um oi para o pessoal, Marcos Menha também. Vamos lá, todo mundo colocando para dentro. O Luiz Carlos fazendo muitas perguntas, o José Pires, nosso muito obrigado. Então, tá aqui, falei o nome de todo mundo. Ângelo Fígaro também, olha só que honra, o CIO da Renault junto conosco. Dia 7 vai estar numa super live aqui também, fique conectado conosco. Bem, pessoal, um grande abraço para todos vocês, um carinho enorme, porque a gente faz isso exatamente para vocês. Então, mais meia hora da nossa live, vamos seguir com as perguntas, vamos voltar agora com o Ezequiel e o Maurício do Sistema Unimed. Essa pergunta é do Matheus Bergamo. E ele diz assim, vocês acreditam que as redes de hospital, em razão da Covid-19 e de próximas pandemias, né, que podem vir a acontecer, os hospitais eles deverão investir cada vez mais na ciência de dados para os diagnósticos? Ezequiel, vamos com você. Eu acredito que não tem a volta, é um caminho sem volta. Exemplo do que o Vanderlei nos trouxe, o Antônio. Vamos pegar algumas experiências aqui da Unimed, né, Belo Horizonte. A gente, dentro daquela estratégia nossa, né, de sermos inovadores, já há alguns anos a gente vem investindo em inteligência artificial e a gente entende o seguinte: não existe volta, não tem como a gente retornar aos modus operantes que nós tínhamos no passado, né? Então, dentro dessa condução, dentro dessa visão, a gente acredita muito, né, que as tecnologias, né, de diagnóstico, as tecnologias que auxiliem, né, as redes a trabalharem de forma mais assertiva, elas realmente vieram para ficar. Serri, fala um pouquinho conosco, ciência de dados, o que a Unimed FESP tem feito para experimentar um pouco mais sobre isso? Ô, Renato, sobre a questão da inteligência artificial, concordo com todos, né, unânime essa questão aí. Você falou da experimentação, né? É a mesma coisa hoje a gente falar que quem está usando o Waze hoje vai voltar a usar o TomTom no carro, né? É praticamente impossível isso acontecer, né? Então, concordo com todos aí. É uma questão realmente de que não tem volta.
No nosso caso, nós estamos, através também dessa questão de inovação, acelerando uma empresa de imagem médica, né, para nos auxiliar nessa questão de diagnóstico, enfim, de triagem, e a questão dos dados, o sistema de saúde ele é muito rico, Renata, são vários envolvidos, né? A gente tem a operadora, o hospital, o prestador, né, a farmácia, o paciente, enfim, é uma rede, né, que a quantidade de informações nesse cenário ela é muito ampla, e a questão do estudo dos dados nesse processo, para a gente, ele é primordial, né? A gente até fala, a Unimed Fesp está investindo num conceito que a gente fala aí de barramento clínico, né, que é para ter toda essa integração clínica aí do paciente, né, que no final do dia é o paciente ter o celular na mão, né, ele fazer a teleconsulta, ele controlar o medicamento, ele comprar o medicamento e entregar na casa dele, ele ter o prontuário na mão dele, porque o prontuário é do paciente, e isso tudo são dados, né? Então a gente já é uma empresa de dados e acredito que a gente não sabia até então, né? As nossas estratégias elas passam a ser drivadas aí pelos dados e isso nos ajuda muito, né? A gente está aplicando na prática pelo Covid de uma forma acelerada, como todos comentaram, né? A triagem do paciente, né? O Ministério da Saúde ele criou um protocolo, acredito que a maioria dos processos inclusive utilizou como base esse protocolo do Ministério da Saúde, mas aplicando a inteligência artificial, como o Vanderlei comentou, o Ezequiel, a gente consegue criar uma triagem mais inteligente e realmente, naquela classificação que às vezes a gente vê no hospital, né, a gente consegue direcionar o paciente que realmente precisa do atendimento, né, agora Covid, né, a minha esposa ela é enfermeira, né, e ela trabalhou muito tempo na assistência e ela sempre falou para mim um case aquele paciente que é o que está mais quietinho no pronto-socorro é o que mais precisa de atenção, né? E esses processos acabam auxiliando o médico, né? E um fato, para terminar a fala aqui, o que às vezes a gente ouve falar muito, assim, que a inteligência artificial vai substituir o médico, né? E não é isso que a gente está falando, né? O Ezequiel comentou bem, o nosso sistema, ele é o motor do sistema, ele é um médico cooperado, e essas tecnologias, elas são complementares ao atendimento médico. Elas auxiliam o médico a realmente ter um diagnóstico mais preciso, a salvar vidas, né? E no ato médico dar um apoio num valor muito grande, né? Então, acredito que a questão dos dados para a gente é uma questão de sobrevivência e necessidade e a gente direciona os negócios para tratar os dados, Renato. Renato, fazendo um complemento aí do que o Maurício colocou, é muito interessante assim, essa lida da inteligência artificial e de ciências de dados, que em um dos nossos encontros, no nosso centro de inovação, a gente tem um evento que chama Talks, e foi muito interessante algumas falas de alguns médicos, onde depois de debatido, depois de colocado o tema, né, diversos projetos que a gente estava tocando, hoje na Unimed Belo Horizonte a gente tem quase 40 projetos de inteligência artificial sendo tocados, tem alguns muito bonitos, assim, que fazem até um trabalho de predição de óbito, né, dado a diversas situações, histórico clínico, então a gente vem muito enfronhado nessa lida. Até mandar um abraço para o time de ciências de dados aí da Unimed Belo Horizonte, é um time que agora no Covid está se mostrando assim, de uma valia fenomenal, né? Um abraço aí para todo mundo aí do meu time, na verdade. Então, dentro dessas frentes, uma das falas que nós tínhamos, né, e temos dos médicos, é que depois de conhecidos os fundamentos, eles vêm colocando o seguinte: a inteligência artificial, e para onde já está sendo aplicado, eles falam, me fez ser um médico melhor. Exatamente pelo fato de ter um ferramental onde, naquele momento, onde diversas coisas que ele tinha que fazer, dado toda a questão histórica, toda a questão de assertividade, o médico consegue exercer a prática médica dele de uma maneira muito mais plena. Então, esse mito, né, de que a inteligência artificial veio para substituir o médico, eu gostei muito da fala, né, da Lilian, que a telemedicina ela não precede o aspecto da medicina, né? Então, a inteligência artificial, ela sem dúvida nenhuma, ela está a favor
de fazer profissionais melhores e, no nosso caso aqui, médicos melhores. Tá aí, que experiência incrível, e isso realmente vai ser algo que vai nos acompanhar durante muito tempo. Você falou de time, né, Ezequiel? E realmente temos que agradecer muito o time. Geraldo Caldeira está conosco aqui. Geraldo, um abraço para você, para todo o time da Unimed BH. E o seu time, Maurício, muita gente aqui também, ó. O Nilson está aqui, o Denis está aqui, enfim, timaço, todo mundo super conectado conosco. Luzia, vou chegar aí com você, com a Lilian de novo, para a gente ter uma última rodada, 15 minutos restantes, o pessoal está fazendo as perguntas. Eu queria agora perguntar um pouquinho para você, Lu, um pouco sobre o capital humano. A gente falou de grandes experiências, coisas relevantes que aconteceram em nossas empresas, mas a gente sabe que atrás de tudo isso teve um propósito, e o propósito foi cuidar de pessoas, né, Luzia? Né, Lilian? Então, assim, é cuidar do time, é cuidar das pessoas da companhia, mas ao mesmo tempo de quem precisa, de quem está doente, cuidar de pessoas, pessoas no centro. Lu, como que foi lá no Fleury essa questão do capital humano, pessoas, cuidar? Bom, acho que primeiro está no DNA do Fleury essa questão do cuidar, né? Seja do paciente, seja obviamente dos nossos funcionários. Então, no momento zero, no dia zero, toda a preocupação, acho que como vários dos nossos aqui, de colocar todo mundo em home office e também proteger quem estava lá na ponta. Então, aí vieram soluções que a gente estava trabalhando também num ritmo menor, mas, por exemplo, o laudo remoto. Então, nós colocamos mais de 100 médicos laudando nas suas casas, e aí o pessoal, né, que sabe do que eu estou falando, com imagens da ICOM pesadas, etc., mas demos soluções para que eles pudessem laudar com segurança, etc. E a questão da pessoa no centro, eu estava até comentando hoje em dia que talvez, de tirar sempre um lado bonito de tudo que acontece conosco, né? Essa situação que a gente está vivendo, o Ailton estava falando no Esquenta aqui antes com a gente, que a gente nunca chegou a viver. Mas os nossos avós, etc., viveram guerras reais, onde as pessoas ficam dentro de suas casas com medo, etc., e que sai para fora são pessoas que vão matar outras pessoas. A beleza do que a gente está vivendo agora é que o profissional de saúde que está saindo, ele está saindo para salvar vidas. Então, realmente, a gente tira o chapéu, porque eu tenho profissionais que, enfim, esposas, maridos, etc., trabalham na área de saúde. Você tem essa preocupação, a gente comentou do lado mental que isso traz. Você imagina um familiar seu todo dia está saindo e se expondo dessa maneira, mas exercendo o sacerdócio que é você ser um profissional da saúde. É realmente muito bonito. Eu tenho um irmão médico, meu filho é psicólogo e está atendendo as pessoas. E com tudo isso, eu acho que no final a gente tira uma lição que a humanidade, apesar de tudo que a gente está vendo, mas toda a solidariedade que a gente exercitou, aqui a gente está falando da área de saúde, toda uma cadeia que se uniu, exames a custo zero, enfim, voluntariado de todos os lados, um trabalho bonito que o Círio agora está fazendo de curadoria aí junto ao Itaú. Enfim, eu acho que a gente mostra que o ser humano está evoluindo e ele está no centro de tudo, e sem ele não tem sentido. A tecnologia vem para apoiar, mas se você não tiver esse lado humano, eu acho que a gente não faz o mínimo sentido. Não faz sentido. É isso mesmo, Lilian, para vocês na Beneficência Portuguesa também, as pessoas no centro? Com certeza, né? E se a gente, por exemplo, quando falo do colaborador, eu acho que o próprio processo de home office já foi uma maneira de proteção. A gente começou por aí, né? Teve também um olhar que eu acho que a pandemia, obviamente, ela impactou todos. Então, impactou o colaborador, impactou a família. Então, uma preocupação que a gente tinha muito na BP era como é que a gente ia fazer para essa mãe ou este pai que viesse trabalhar e que a criança não estava na escola
e que não tinha com quem deixar. Então, a BP instituiu o que a gente chamou, assim, de nome rápido, chamava Apoio Babá. Então, nós fizemos um valor financeiro, né, independente se homens ou mulheres, mas se tinham filhos, né, até uma certa idade, então estão recebendo um apoio financeiro, que é para poder ajudar para uma vizinha, para alguém poder olhar o colaborador, porque essas mulheres, né, que estão na enfermagem, essas médicas, todo mundo que precisava trabalhar, precisava estar na BP. Então, foi também um olhar para essas pessoas. Muito apoio psicológico, então a gente já tinha uma plataforma chamada PAPS, que faz apoio psicológico, né, um grupo de profissionais, não só o psicológico, também o apoio, às vezes, num problema, numa eventual morte e tudo mais, e o acompanhamento psicológico também. Isso foi bastante exacerbado, então foi uma maneira também de trazer um conforto, por ser um momento de tanta angústia para todo mundo, né? Um momento de medo. Eu acho que a questão das EPIs foi um capítulo à parte, porque a gente teve que partir, eu não sei se para todo mundo, né? Quem está dentro de hospital tem esses números, mas a BP, por exemplo, ela usava 100 mil máscaras normais, né? Não a N95 de procedimento. 100 mil máscaras por mês. Hoje a gente está usando em torno de 27 mil máscaras por dia, porque o paciente põe máscara, né? O acompanhante põe máscara, os colaboradores põem máscaras, e com isso a gente começou também a encontrar, porque a gente precisava produzir tudo isso. Então, nós encontramos também no mercado empresas que passaram a nos ajudar. Então, por exemplo, a Vale Zero, né, produz máscaras para a BP. Então, a gente brinca que fala que a primeira máscara a gente não esquece, né? Então, a gente tem empresas que não eram do segmento, que para proteger também estão se juntando a nós, para proteger os nossos colaboradores. Isso também está sendo muito bonito de ver, como a Lu falou, as pessoas no centro. Eu acho que essas iniciativas não só protegem a todos nós, mas elas dão orgulho também, né? A gente olha para a empresa e fala, nossa, como essa empresa está cuidando. Fora o que a gente já recebeu, acho que todos os, né, quem são profissionais de saúde, mas os hospitais receberam ovos de Páscoa, os hospitais receberam cremes, os hospitais receberam frango, coisas assim, das mais variadas possíveis para agradar o profissional que está na linha de frente. Acho que é uma grande comunidade em prol aí de sustentar todo mundo que está combatendo essa pandemia. Histórias inspiradoras, né, Lilian? E que isso se permaneça, que as pessoas sejam gentis e que cuide também das pessoas, da saúde, depois de tudo isso, né? A gente vai valorizar ainda mais. Ailton. Renato, eu já que eu falei do Domingos, deixa eu brincar agora com o Farroco, porque acho que também a iniciativa do Carrefour foi muito legal, na linha do que a Lilian comentou, de colocar um fast whatever dentro do hospital, para exatamente evitar com que o profissional de saúde fosse para fora, tivesse ainda a sua preocupação, ele está lá e pode adquirir os produtos. Enfim, acho que todo mundo, o pessoal da Natura fazendo álcool gel, eu acho que realmente mostrou um outro nível de solidariedade, maturidade, colaboração em todas as empresas que a gente entrou em contato. Foi muito legal. Legal, Lu, então uma salva de palmas para essas empresas e pessoas que fizeram a diferença, vocês realmente merecem. Parabéns. Ailton, indo diretamente contigo, o Círio, juntamente com outras instituições, assumiu sabidamente uma posição de protagonismo. O Círio realmente ajudou muito a esclarecer, né? E como que vocês trabalharam tudo isso lá? Ou seja, como que vocês se organizaram, né? As pessoas se organizaram para que realmente o Círio pudesse fazer a diferença como está fazendo agora numa pandemia que deixou o país todo assustado. Primeiro, é uma mobilização em massa, né? A gente tem todo dia, das 8 às 9, 8 às 9h30, nosso comitê de crise, em que todas as informações são compartilhadas e discutidas, quais são as ações necessárias para as próximas horas. No dia seguinte, revisa e toma mais decisão. A gente tem diariamente lives nos nossos canais de mídias sociais internas para poder divulgar isso para a população interna, para todo mundo saber o que tá acontecendo. E a Lu citou aí, né, o trabalho que a gente está fazendo junto com o Itaú. O Itaú, de uma nobreza incrível, né, tá doando R$1 bilhão para o Serviço Público de Saúde brasileiro e convidou o Sírio-Libanês para ser organizador
de onde alocar esse dinheiro, né? Então, a gente trabalha muito próximo do poder público. A gente mandou, né, obviamente, junto com o Itaú, aviões com máscaras, com equipamentos e com técnicos do Sírio-Libanês para ajudar na gestão dos pronto-socorro, dos hospitais, das UTIs, nos lugares que mais precisam. Então, a gente está com profissional Sírio-Libanês em Manaus, em Belém, nesse momento, ajudando esse SUS que mais precisa de apoio. E eu posso dizer que toda a inteligência do hospital está voltado para ações nesse sentido, né, de como ajudar não só o nosso paciente que já nos procura, mas como ajudar a sociedade, né? Essa é um luxo que a gente tem de trabalhar num hospital que é uma organização filantrópica, né? Porque o nosso objetivo é atender nosso paciente, mas nosso maior objetivo é atender a população, atender o país. E nesse momento está sendo possível exercer nossa missão, nossa visão, nosso valor, como a Lilian comentou, da maneira mais realista possível, né? Porque a gente está diariamente em contato com esses lugares mais distantes, que mais precisam de apoio e bolando formas de ajudar. Porque às vezes você tem dificuldade, se em São Paulo é difícil conseguir um respirador, nesse momento que a gente está vivendo, imagina esses locais distantes, né? Então, a gente está com apoio de transportadoras, com apoio de muita gente, todo mundo quer ajudar nesse momento. Isso é o bonito da situação. Então, a gente está montando networks, supply chain, cadeias incríveis para ajudar a chegar a esses equipamentos, esse medicamento, testes, né? A gente está usando toda a capacidade de pesquisa do hospital. Nesse momento, está testando 3 medicamentos, né? Que a Lilian comentou, né? Cloroquina, estamos testando o plasma de paciente já curado, estamos testando a heparina tem é muito promissor esse estudo, né? Que parece que o problema hepático é muito grande, né? E sangramento para quem está doente de coronavírus. Então, todo o hospital está voltado nesse momento para atender. Só que a gente precisa ser bem realista, né? Tá o resto, né? E os outros pacientes. A gente está nesse momento, a partir da semana que vem, reservando uma parte do hospital que a gente está chamando de hospital limpo, que é uma outra entrada, outros elevadores, outros andares, para poder tratar do paciente que precisa de atendimento, que fugiu do hospital em função do risco da contaminação. Um hospital limpo, com fluxos limpos, para poder trazer de volta e começar a atender as pessoas que pararam seus tratamentos, né? Não pode também, né? O mundo não parou, né? Então, a gente está com esse trabalho agora de, aos poucos, tentar voltar ao novo normal, né? Nessa nova realidade que os colegas citaram. Porque a gente, poxa, tem pessoas hipertensas, cardíacos, que precisam de cirurgias emergenciais, que a gente está reabrindo o hospital para esse público também, com fluxos totalmente apartados, equipes com outro uniforme, outra indicação, outro caminho, não tem fluxo cruzado, para não haver contaminação dessas pessoas. Ailton, realmente foi incrível o quanto que a sociedade se mobilizou e todo mundo se colocou à disposição. Se ele tem uma transportadora, se você tem uma fábrica que você muda, é muito legal. E eu acho que a gente se uniu e temos que tirar algo muito interessante. Lu, o Farroco nos retornou aqui no chat. Ele falou assim, Lu, foi uma loja do Carrefour Express dentro do Einstein. Então, ele completou tudo aí pra gente. Obrigado também ao Faim, que está aqui, o Leandro Oliveira. Gente, é muito legal, o pessoal está dizendo cada coisa maravilhosa que no final eu vou falar para cada um de vocês. Vanderlei, diretamente com você, como que o Apvida cuidou das pessoas? Ou seja, ao mesmo tempo, né, Vanderlei, o maior capital que nós temos nas nossas empresas são as pessoas. Como cuidar das pessoas ao mesmo tempo dessas pessoas que estavam cuidando dos demais? Bom, falar um pouquinho o que foi montado aí, né, nessa pandemia. Também a gente também montou um comitê de crise que se reúne diariamente, na primeira hora do dia. Foi feito um trabalho pela área de suprimentos junto aos fornecedores, que foi excepcional, né? E aconteceu bastante aí o que a Lilian falou, né? A Luzia falou que, assim, os fornecedores apoiaram. Claro, teve os oportunistas, mas a gente pode falar que são mínimos esses, né? E acho que foi um trabalho muito legal. Acho que isso mostrou assim, o quanto uniu as pessoas e as empresas. Os aviões da empresa ficaram à disposição, porque como a gente tem
uma expansão territorial muito grande, né? A gente tem no Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eles ficaram aí levando equipamentos, né, de um lugar para o outro, em lugares que a gente tem dificuldade maior de chegar e aonde a logística não conseguiu chegar com as empresas, a empresa colocou os aviões à disposição, não pararam, tem voo todo dia para estar levando o que é preciso de EPI, de máscaras, de respiradores, e a gente está conseguindo, graças a Deus, cumprir com a nossa parte em acolher o cliente, em acolher a sociedade da qual a gente se preocupa muito, porque na Apvida, a gente sempre preocupa em salvar uma vida, a gente sempre está, todo dia, brigando para salvar uma vida. A área operacional também é incansável, acho que fizeram uma homenagem aos profissionais da saúde, e eu fiquei assim, eu estou na saúde há 8 anos, e vejo o trabalho do dia a dia, mas realmente a doação desse pessoal agora, nesse período, é maior pelo volume, mas assim, é de bater palma mesmo. Acho que a gente deveria fazer homenagem todos os dias, porque eles estão lá deixando, como a Lilian falou, deixando filho em casa, deixando família em casa e indo por fronte salvar vidas. Então, a gente valoriza muito, a Apvida valoriza muito isso. A Apvida colocou todo mundo que foi possível em quarentena, né? Preocupado. Quem a gente viu que tinha a possibilidade de ter um Covid, a gente direcionou para exames rápidos, liberou exames rápidos para esses colaboradores e vem acompanhando diariamente o comportamento de cada um, né? A gente tem uma área de marketing, tem uma área de social, assistência social dentro da empresa que se preocupa com isso, a operação se preocupa com isso. Então, assim, é toda uma cultura preocupada com as pessoas que precisam acolher bem o paciente. Isso é muito importante, é cultural e realmente me sinto bastante orgulhoso de estar trabalhando numa companhia dessa e enxergar que isso tudo está mudando, não só a companhia, né? As companhias, mas mudando as pessoas, né? Vejo também, queria dar o meu parecer aqui, o meu depoimento, que as famílias hoje começam também a ficar mais unidas. Eu mesmo me deparei, quando eu estou em casa, o quanto que a gente fica mais próximo, né, dos nossos filhos, porque a gente sempre está trabalhando, correndo, sai cedo, chega tarde, e acho que isso mostrou que dá para a gente fazer tudo que a gente faz, como a Luzia falou, com mais amor, com mais carinho, e consegue ajudar as pessoas também. É verdade. Esse olhar atento foi algo que realmente surpreendeu todo mundo. E que orgulho, né? Você usou a palavra, Vanderlei, orgulho de estar nesse segmento, orgulho de estar nas empresas às quais nós estamos e de ter servido, vocês em especial, né? Ter servido de uma forma muito nobre. Ezequiel, Maurício, temos uma reta final aí junto com vocês. Eu queria mudar um pouquinho a pergunta. Eu acho que a gente já viu que pessoas realmente estarão sempre no centro das nossas empresas, em especial do setor de saúde. Para a gente fechar, retomada, na Unimed BH, na FES, vocês já olham um processo de retomada? Como que vocês imaginam que seja isso? Ezequiel, com você. Renato, sim, até pela característica que está sendo o comportamento, né, da pandemia aqui em Belo Horizonte, onde no início eu comentei sobre essa curva aqui em Belo Horizonte, que ela tende realmente a se estender. Uma das decisões que a gente vem tomando é de uma forma muito serena, de uma forma muito segura, como que a gente prepara esse retorno, né? Ele tem todo esse aspecto emocional, porque desmobilizar tivemos um cuidado, e remobilizar as nossas operações. É óbvio que as nossas operações, né, hospitalares, elas sempre continuaram. A gente tem
unidades próprias. Então, a gente sempre, né, ao longo do enfrentamento, as nossas unidades próprias estiveram muito, muito fortes, mas nós estamos preparando um plano de retorno, um plano onde a gente está olhando diversas dimensões, né? A dimensão do recurso humano, a dimensão da pertinência daquela retomada, né, daquelas áreas, sempre com vistas e com um cuidado muito grande da gente estar sempre muito alinhado com os organismos que nos permeiam, né? No nosso caso, a gente está desenvolvendo uma parceria muito grande com a prefeitura para que todo o ecossistema, né, nessa remobilização também seja levada em consideração. Restaurantes e tudo que nos suporta dentro dessa operação. Então, a gente está tomando esse cuidado, tá? Deixa eu aproveitar esses minutinhos nessa reta final, Renato. Eu quero colocar aqui um ponto muito importante, e a gente falou isso ao longo da nossa live aqui, quase que inteira. Eu acho que nesse momento, onde as empresas se mostram, né, na aspiração que elas têm, eu vejo que realmente aqui a gente tem cumprido um papel, e eu coloco aqui, né, na fala de todos os colegas, esse posicionamento extremamente humano, esse posicionamento extremamente importante do cuidado. No nosso caso aqui na Unimed Belo Horizonte, a gente foi muito feliz quando a gente redefiniu o propósito. Então, acho que eu quero voltar no ponto da Luísa aqui, que a guerra que nós estamos vivendo agora não é para matar ninguém lá fora, a guerra agora é para salvar as vidas que estão lá fora, né? Então, no nosso caso, a gente tem um propósito que a gente foi muito feliz ao redefinir ele no final do ano passado, que é juntos com você cuidando da saúde. Isso tem feito com que a Unimed Belo Horizonte inteira tenha se mobilizado. No nosso grupo assistencial, a gente fez extensões das nossas áreas de UTIs, nós fizemos extensões das nossas áreas para hospitais de campanha. Então, nós estamos realmente com a equipe toda, a empresa inteira mobilizada para esse enfrentamento, que a gente entende que, infelizmente, talvez o pior ainda esteja por vir. E aí a gente está olhando para essa nossa aspiração. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente voltar, talvez, na sua pergunta anterior, que ao remobilizar as pessoas, o que também vai fazer a diferença é o cuidado com as pessoas. É o cuidado com o emocional, é o cuidado com o contingente de pessoas que estarão disponíveis para esse enfrentamento, né? E esse olhar com a psicologia, no nosso caso, a gente disponibilizou coaching, né, para parte da nossa equipe, disponibilizamos chats, bots com toda a preparação para fazer um trabalho de identificação de quem precisaria de algum cuidado diferenciado, né? Então, acho que a palavra de ordem agora continua sendo colaboração. Acho que o bom do ser humano, né, o bonito do ser humano agora, ele se mostra. E o bonito dos parceiros, realmente, nesse ecossistema todo, agora também se mostra. A gente separa o joio do trigo, né, nesse momento. Então, o meu muito obrigado. Acho que a gente está indo para os minutos finais. E eu gostaria que, ao final, a gente fizesse algo simbólico, até com todas as pessoas que estão nos assistindo. Amanhã é Dia do Trabalhador. E, realmente, esse herói que está lá fora, né, cuidando das nossas famílias, cuidando das nossas vidas, mais do que nunca. Todos os dias são dia deles. Mas, especialmente amanhã, no Dia do Trabalhador, eu gostaria que a gente conclamasse aí todo mundo que está nos assistindo, né, e nós mesmos aqui, que a gente desse uma salva de palmas para essas pessoas. O significado do Dia do Trabalhador para esse grupo de pessoas que estão arriscando as suas vidas para nos proteger, para nos salvar, eu acho que merece o nosso aplauso de pé, né? Merece sim. De amanhã. Ezequiel, aceito, nós vamos fazer isso como encerramento. Normalmente a gente faz o encerramento da live com uma foto de todo mundo. Hoje nós vamos fazer reconhecendo o profissional da saúde, muito bem mencionado. Amanhã é o Dia do Trabalhador, temos que destacar isso. Vamos diretamente para o Unimed Fesp. Maurício Serri, suas considerações finais. E aí, tem uma retomada? Qual a visão da Unimed Fesp? Renato, aqui, como o Ezequiel falou, a gente já pensou, né, num processo, já chegou a discutir no grupo do comitê também de crise que foi criado com reuniões constantes, a volta, né, pensou, replanejou e está muito alinhado, é óbvio, né, com o que o governo do estado determina, principalmente
como o Ezequiel comentou, na questão dos arredores, né? Eu não consigo voltar, e aí, de novo, o colaborador, as pessoas no centro do processo, eu não consigo voltar essas pessoas se eu não tiver o restaurante aberto, se eu não tiver o suporte, né? Para conseguir essa volta aí de uma forma efetiva, né? E a gente também tem a questão das escolas, né? Uma grande preocupação da nossa diretoria, todas as áreas do grupo de crise também, são os pais, né? Mães e pais, a questão das escolas que também estão paradas e eles não têm como deixar as crianças estudando, enfim, e a gente tem esse olhar. Então, uma volta planejada vai seguir, obviamente, a questão dos critérios, pensando em tudo isso, né? Grupo de risco, os pais, né? A questão da toda essa estrutura. E aí o Ezequiel comentou bem a questão da retomada, da questão do humano ali, né? Uma das coisas que a gente comentou na volta, né? Volta com máscara, né? A questão do álcool em gel, como é que vai ser? Muito essa questão do psicológico, né? Como é que a gente volta a isso, né? Foi falado muito nas lives anteriores a questão do contato, né? Eu acredito que o contato realmente, a gente que é um povo latino, gosta de contato, isso acho que vai reduzir, sim. Essa volta, acho que a gente vai ter um novo paradigma, né? De ver aquele colega e ter aquela vontade de dar um abraço, um aperto de mão, e talvez a gente vai ficar um pouco com receio disso, né? E, enfim, são questões que a gente vai ter que preparar bem o emocional. Outras questões eu acredito que vai mudar muito, a gente já vem discutindo isso, que é aquela pessoa, obviamente, que tiver uma gripe, né? Ela não vem trabalhar, coisa que ela normalmente às vezes iria, né? Então, as doenças respiratórias, acredito que a gente não tem mais essa volta, a gente já testou o home office, garante que o trabalho funciona, né? Então, são todos cenários que a gente desenhou pensando no bem-estar dos colaboradores sempre, né? O nosso presidente, inclusive, hoje, numa reunião de diretoria, ele fez um agradecimento no trabalho, que a gente tem as pessoas, elas não estão dobrando, né? Eu acho que no final a gente tem um pouquinho de tempo de fazer os agradecimentos aí, mas eu só vou falar nesse sentido que as pessoas estão triplicando, quadriplicando, né? Elas viraram 7 pessoas, né? Então, eles estão fazendo e pensando em outro, né? Pensando no colega, pensando na empresa, pensando no que a gente gera, né? O Ezequiel falou, acho que do aplauso. Apesar de ser um operador e não ter o recurso próprio, né? Que é, no caso do Aildo, que está lá com o hospital, a Luzia, enfim, o Vanderlei, a nossa operadora ela tem a função também da liberação dos atendimentos, né? Ou seja, né, se eu não liberar um atendimento, o paciente que está lá na ponta, ele não tem o atendimento, e as coisas elas continuam acontecendo, como o Aildo falou, as cirurgias, continuam nascendo crianças, continuam tendo as cirurgias, isso tudo está sendo pensado com bastante carinho, Legal. e a gente tem uma volta bem adequada aí, Renato. Legal. Serri, obrigado por essa incrível contribuição. Olha, estamos com uma presença aqui ilustre, Lu. Laércio Albuquerque, da Cisco, está junto conosco. Laércio, um grande abraço para você. Estamos usando a tecnologia Cisco aqui nesse momento. Pessoal, vamos colocar um pouquinho agora. A gente quer mostrar... Serri, obrigado. Voltamos. Vamos finalizar logo em seguida. Pessoal, nós temos uma iniciativa, que é uma iniciativa de sequência dessas lives, né? Então, essa live que nós temos agora, ela sem dúvida alguma é uma live que tem uma proporção muito grande, mas nós temos uma agenda grande. Então, você que está conectado aí conosco, está querendo saber, se liga aí, próxima terça-feira, dia 5 de maio, 19 horas, esse grupo incrível, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios desse setor. Teremos o pessoal da Prudential, o André, o Antônio da KPMG, a Naomi da PwC e o Ricardo Miranda da Deloitte. Não perca! E temos mais uma agenda já prontinha, fresquinha para nós, no dia 7, 19 horas, olha só, o setor automobilístico estarão reunidos também para falar um pouquinho de tudo que eles fizeram. O André da Fiat, o Ângelo da Renault, o Celso da Marco Polo e o Maurício Maza da Mercedes. E já no dia 12, né, ou seja, passando para o dia 12, vamos ter uma super live, super bacana, Fábio Faria e seus convidados, Fábio Mota da Raizen, o João Donizete da Votorantim e também a Petrobras, junto conosco com o Marcelo Carreiras. Então, agradecendo um pouquinho e preparando todo mundo para as próximas lives. Pessoal, terminou. Chegou no nosso tempo. Queria fazer um agradecimento especial também ao Ítalo Flame. Ítalo, obrigado pela grande parceria.
e quero me dirigir agora a cada um de vocês para agradecer. Luzia Sarno, uma admiração imensa pela pessoa, pelo profissional, pelo carisma e estar à frente de uma empresa que realmente se esforçou ao máximo para cuidar de pessoas, né, Lu? Uma boa noite e o nosso agradecimento a você. Eu que agradeço. Obrigado. Lilian, Beneficência Portuguesa, colocando grandes ideias, grandes realizações. Fica aqui o nosso muito obrigado a esse timaço da BP e a sua liderança que sempre nos inspira. Lilian, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada, Renato. Legal. Vanderlei Soares, do App Vida. Vanderlei, obrigado por ter nos incentivado de criar essa live sobre o tema de saúde. Fica aqui a nossa gratidão a você, ao App Vida, a todo o seu time. Obrigado, Renato. Que Deus continue nos iluminando aí para continuar nessa batalha. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Ailton, eu tinha falado um pouquinho, o Círio teve uma posição de protagonismo aí dentro dessa pandemia toda, a sua liderança sempre ali junto. Você falou algo muito importante, né? Ou seja, ajudamos o médico a fazer melhor. Isso impactou muito. Obrigado, Ailton. Uma grande contribuição da sua parte. Na verdade, é um trabalho de equipe, né? Toda a equipe do Libanês que está de parabéns. Obrigado, Ailton Brandão, do Círio Libanês. Ezequiel, da Unimed BH. Ezequiel, nossa gratidão e que continue dessa forma aí em Belo Horizonte, calmo e dando tempo para a gente se organizar. Obrigado, Ezequiel. Uma empresa incrível, Unimed BH, grande parceiro. Renato, obrigado pelo convite, um prazer aqui estar com os colegas, tá? Parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Ezequiel, da Unimed BH. Maurício Serri, da Unimed FESP. Muito obrigado, empresa incrível, um time, um trabalho para dentro do nosso estado que tanto precisa, né, Serri? Muito obrigado. É isso, Renato. Queria agradecer você, a NetGroup, por esse excelente trabalho, é muito bacana. Até comentamos na nossa pré-live que isso é uma homenagem para o segmento de saúde. E aqui agradecer o time Unimed FESP. Eu estou representando aqui 700 pessoas e todo mundo fez um trabalho magnífico, né? Comitê de TI do Estado, todos os parceiros, o grupo ABLTI, os CIOs, todos os colegas, pessoas magníficas que nos acompanham aí e dão muitos insights para que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma. Obrigado a todos. Muito legal. Olha, antes da gente fazer exatamente o que o Ezequiel nos convidou, eu queria dizer para vocês, olha que legal. O Bob falando assim, parabéns Luzia, Maurício, Lilian, Vanderlei, Ailton, maravilhoso. Parabéns pelo conteúdo e aos participantes. Olha que legal. Vocês fazem sempre a diferença, né? Parabéns a todos, aplausos a todos os profissionais. Ou seja, elogios, o pessoal curtiu demais, valeu a pena a gente ter criado essa super live da saúde. Então, a cada um de vocês, a gratidão, meu muito obrigado pela confiança de vocês de proporcionar esse momento tão belo para todas essas pessoas. Esse conteúdo que nós geramos aqui, ele vai ficar a eternidade para que muitas gerações, quando perguntarem o que vocês viveram em 2020, procure algumas coisas lá, vocês vão ver tudo esses aprendizados e isso que vocês estão vivendo agora. Então, nossa gratidão, muito obrigado. E aí, Ezequiel, vamos abrir os microfones todo mundo agora? Acho que agora pode. Ezequiel, você puxa aí, Ezequiel. Vamos lá, você puxa. 1, 2, 3. Um aplauso para todos os heróis que estão aí. Salva de palmas. E nós terminamos a live 50 CIO do setor de saúde com uma salva de palmas para todos os profissionais do segmento. Parabéns, pessoal. Está encerrado mais uma live. Esperamos vê-los em breve. Muito obrigado, uma ótima noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, amém. Tchau.